o Correio do Imbé e a WebSul, a TV Correio do Imbé estará transmitindo de 18 a 22 de outubro, ao vivo, direto do 12º Rodeio Crioulo Internacional do Imbé. Shows com Cristiano Quevedo, Julian e Juliano, César Oliveira e Rogério Melo, Os Serranos, Luiz Marenco, Balanço do Tchê, Joca Martins, Explosão Vaneira, Berenice Azambuja e Erlon Pericles, e ainda muitas outras atrações. Correio do Imbé e WebSul no 12º Rodeio Crioulo Internacional do Imbé. Realização Make, Secretaria Municipal de Turismo. Apoio JJ Serviços Médicos, Redmac, J Fofonca em Imbé e Magazine Luiza. Vem ser feliz! Diferente e que faça bem, que tenha um ambiente agradável, simplesmente ter vontade de estar ali. George's, sentou praça, entra, manda. George's, boteco e bistrô. George's, boteco e bistrô, o diferencial em bebidas e gastronomia, era só o que faltava. George's, boteco e bistrô. Hoje temos um programa especial para você. Um programa, na verdade, que vai trazer com exclusividade aí um bate-papo com o secretário de Obras de Tramandaí, o Guto, conhecido como Guto da Visual e agora conhecido como Guto da Secretaria de Obras, e que vai trazer um pouco aí pra gente de tudo que aconteceu aí durante sua passagem pela Secretaria. Guto que agora retorna já na segunda-feira para a Câmara Municipal de Vereadores, e a gente vai ter esse papo com exclusividade no programa Frente a Frente de hoje com o secretário de Obras, Guto. Guto, em primeiro lugar, eu quero te agradecer aí a oportunidade de a gente bater esse papo com exclusividade. Tu que não é tão acostumado a estar na mídia, né, no sentido de estar dando entrevistas e conversando, e nos recebeu aí hoje aqui para a gente poder conversar um pouco sobre essa tua passagem na Secretaria de Obras e esse retorno teu para a Câmara de Vereadores. Primeiro, assim, queria te agradecer a oportunidade de estar aqui. Claro que foram 9 meses e meio aí à frente da Secretaria de Obras, a gente encontrou bastante dificuldade, ao longo desses 9 meses e meio, porque toda troca de governo a gente sabe que é complicado, até tu te familiarizar, tu organizar a casa, mas tenho a certeza que no meu retorno à Câmara, vou deixar bastante coisa já em andamento, que esses resultados vão começar mesmo a aparecer a partir de agora do mês de novembro, licitação que foram realizadas, que foram concluídas, capina, a licitação da tubulação, de canalização, encaminhamento de projeto de asfaltamento da cidade pelo Badesul, entre outros, assim, que aos poucos, na tribuna da Câmara, a partir agora da próxima segunda-feira, eu poderei falar mais e mostrar tudo aquilo que foi realizado à frente da Secretaria de Obras. E a gente vai ter aqui ao longo da entrevista a oportunidade de tu falar um pouco de cada uma dessas questões também. Guto, primeiramente,
para quem acompanha o programa Frente a Frente, aí a gente está há 3 meses no ar, né? E cada vez, né, trazendo um entrevistado diferente e principalmente levando uma informação de uma forma imparcial, né, para aqueles que nos assistem. Quero te fazer a primeira pergunta, né, numa entrevista como essa, que é se tu está disposto aí a responder tudo que nós temos para te perguntar, e muitas dessas perguntas baseadas aí até mesmo em questionamentos, né, da população. Sim, vamos responder todas com certeza, né? As respostas nem sempre é aquilo que a gente gostaria de dizer, mas a gente tem que falar a verdade, né? Tá certo, então. Então, vamos iniciar lá a nossa entrevista. Guto, tu que foi pela primeira vez candidato a vereador, né, e foi pelo PDT de Tramandaí, foi o vereador mais votado do PDT nessa eleição, fez 976 votos, né? Como foi para ti essa eleição, e se foi uma surpresa quando abriu as urnas, tu te tornar e te sagrar o vereador mais votado do teu partido? Bom, Wagner, na realidade, eu trabalhei 4 anos, né, para concorrer a vereador, né? Eu tenho a grata satisfação, né, de ter conhecido e de ter trabalhado com o Osmani, uma pessoa assim que eu tenho um grande carinho, que infelizmente não se faz mais presente entre nós, uma pessoa assim que eu tinha uma admiração muito grande, né? E na outra eleição, quando nós perdemos por 800 e poucos votos, né, eu nunca me esqueço que o Osmani chegou e disse assim para mim: Guto, se tu tivesse sido candidato, de repente nós poderíamos ter ganho a eleição. Eu teria prometido para ele assim: então tá, tu já tem um candidato para daqui a 4 anos. Então ali começou a minha campanha para vereador, né? Infelizmente o Osmani veio a falecer menos de um ano depois, e continuei trabalhando junto com os companheiros do partido, né? E então eu acho que a minha votação foi um reconhecimento de um trabalho, né, e da própria população, de acreditar na juventude, né, de acreditar na mudança, né, que a gente sempre teve praticamente as mesmas pessoas. Eu acho que às vezes mudar, oxigenar a política, ela se faz necessário. Hoje eu sou o momento, né, mas daqui a 12 anos eu vou ser o passado. A política ela é passageira, ela tem momento, né, e uma das grandes satisfações que eu tenho, né, é de estar afiliado no PDT desde 26 de agosto de 2003. Já se passaram 14 anos, né? E eu consegui me consagrar o vereador não só o mais votado do PDT na eleição e da coligação, mas também como o vereador mais votado até hoje em Tramandaí do PDT de Tramandaí. Guto, uma coisa que é interessante nisso é que a gente sabe que tu, como vereador aí agora de primeiro mandato, né, acaba que, apesar de tu estar sempre no mundo político, de certa forma, é um empresário, né, aqui do ramo, né, de calçados no município de Tramandaí, também trabalha com a construção civil, mas tu acabou recebendo um convite, né, que foi de, já no primeiro, né, mandato, não estar indo para a Câmara de Vereadores. Como é que foi, assim, para ti aceitar esse convite de, em vez de assumir o teu mandato como vereador, acabar assumindo aí a Secretaria Municipal de Obras de Tramandaí? Como surgiu esse convite? Bom, esse convite, né, Wagner, é uma história meio longa, né? Tu sabe que para te ocupar uma Secretaria de Obras do município, né, muitos querem na secretaria, né? Então, como é que eu vou te explicar? É bem complicado te responder isso aí, né? Começou numa conversa informal, né? Mas o que então foi o que fez que tu aceitasse o convite? Bom, em primeiro lugar, eu acho que dá oportunidade para o seu Jairo também poder ter a oportunidade de ser vereador, até porque eu sou vereador hoje também, porque ele também trabalhou, né? Infelizmente ele ficou de primeiro suplente, é uma grande pessoa, um grande carinho, né? E também dá oportunidade para ele, né? E eu, como empresário e militante no meio político, eu acho que a experiência de ser secretário de obras, toda pessoa que milita na política tem essa vontade, não só na Secretaria de Obras, como outras secretarias, cada um dentro da sua área, né? E seria uma oportunidade, de repente, única que eu não teria mais na vida, de repente, de ser secretário de Obras do município de Tramandaí. Né? Porque quando o prefeito falou que aceitaria o meu nome, né, e quando a Secretaria de Obras ficou definida que seria ocupada pelo PDT, né, o prefeito aceitou e sugeriu que de repente pudesse ser o meu nome, é uma grande satisfação do teu nome ser lembrado, né? Então a gente fica numa situação assim, pô, é um desafio, e foi um grande desafio, e não me arrependo, né? É uma pena que estou voltando para a Câmara e não possa dar continuidade
a tudo aquilo que foi feito, né, e que tudo aquilo que se estava sendo planejado a fazer ao longo desses 3 anos e 3 meses, que seria o prazo máximo que eu poderia ficar, até porque, né, todos sabem que a gente tem que retornar para poder concorrer novamente à reeleição a vereador, caso eu queira novamente, né? Guto, outra coisa que é importante a gente frisar aí é que nem sempre há, nas trocas de governo, a transição, né? Aqui, no teu caso, com a Secretaria de Obras, tu chegou a ter uma transição, tu chegou a ter contatos com esse secretário antes de assumir a pasta? Sim, Wagner, a gente conversou por umas 3 oportunidades, o Antônio Rodrigues, o antigo secretário da pasta, né, e passou algumas coisas básicas, né, mostrou a estrutura da secretaria, né, claro que ele sempre foi bem honesto dizer da crise, né, das dificuldades, claro que, como é que eu vou dizer para ti, as condições não eram as ideais, né, Wagner, então existiam bastante coisas assim que ficaram por fazer, tipo assim, nós tínhamos, quando nós assumimos a secretaria, 2 caminhões funcionando, né? A gente sabe que hoje a cidade tem um grande problema, que é o descarte ilegal de lixo na cidade. Então, tu imagina, tem mais de 30 pontos hoje de descarte irregular de lixo, e tu tem uma carregadeira e 2 caminhões para fazer todo esse tipo de serviço, fora os outros serviços que tu tem para fazer, que é retirar areia às vezes na beira da praia, né? É mandar a patroa para abrir boca de lobo, as saídas da beira da praia. Então, não fica 100% trabalhando na limpeza da cidade. Então, eu entendo que hoje a estrutura da Secretaria de Obras, ela não te dá suporte, né, para te atender todas as necessidades que se faz necessário no município de Tramandaí. Tanto é que foi aberta agora uma licitação que que eu deixo pronta para ser executada, onde vai ser feita a capina de mais de 500 mil metros de calçamento, com pintura de meio fio. Guto, outra coisa que é importante a gente falar um pouco aí, como é que foi a tua rotina durante esses 9 meses enquanto secretário de obras? Bom, Wagner, praticamente, assim, trabalho externo, pouco a gente conseguiu realizar. Porque a gente sabe da burocracia que é hoje o poder público, né? As empresas, elas acabam entrando com muitas impugnações, e tu tem que respeitar prazos para recursos. Aí tu abre um edital, a empresa impugna, tu tem que reabrir esse edital, então acaba deixando o processo muito moroso, né? Por exemplo, a licitação dos banheiros químicos, que findou em fevereiro, foi realizada agora no final de setembro, e ela está aberta desde fevereiro. Se nós olharmos, foram 7 meses até que essa licitação fosse ocorrida. Então, imagina, são 7 meses. Né? Então, a dispensa de licitação. A dispensa sabe que é um problema. O Tribunal de Contas, hoje, ele pega na cabeça do gestor e faz dispensa de licitação. Nós temos aquele valor da lei de licitações, que é de 93, que a dispensa é até R$8.000. Já se passaram quantos anos? 24 anos se passaram e esse valor não foi reajustado. R$8.000 há 24 anos atrás, tu faria muitas coisas, era muito mais rápido, era muito mais prático. Hoje não. R$8.000 se faz o que com R$8.000 hoje? É verdade. Guto, outra coisa que é importante também, e eu acho que eu já estive na Secretaria de Obras, mas eu gostaria da tua visão em relação a isso, para o secretário. De que forma numa cidade que Tramandaí já não é uma cidade tão pequena, né, uma cidade grande, aliás, territorialmente grande, e com uma divisão, apesar de ela ter uma divisão muito bem delineada, mas ela é uma cidade que tem, né, a parte rural, tem a parte também aqui central da cidade, e nós temos diversos bairros, né? De que forma um secretário de obras consegue ter a dimensão de onde deve ser feito investimentos com tanta amplitude de espaço num município que nem Tramandaí? Bom, Wagner, hoje, né, tu está falando de estrutura. Eu acho que o reaparelhamento, a reestruturação, isso se faz necessário, que foi feito no governo Anderson. Se eu não me recordo, o Anderson, em 2008, quando ele foi prefeito, ele fez uma licitação que ele investiu mais de R$1 milhão na frota. Né? E aquelas coisas que estavam velhas foram feitas leilão. Hoje nós não temos um rolo compactador de asfalto. Né? Então,
Nós temos hoje uma carregadeira para cuidar do município, nós temos uma patrol, nós temos 2 caminhões e um caminhão-toco. Né? Um caminhão de elétrica, que é também de 2008. Meu só, como é que um caminhão de elétrica vai conseguir dar conta de todos os pontos de iluminação na cidade? É humanamente impossível. Né? Claro que nós pegamos um ano com dificuldade, né? Um orçamento justo, né? Algumas obrigações que tivemos que cumprir que não foram cumpridas na gestão passada, né? Mas eu acredito que a partir do ano que vem isso será com certeza, né, melhorado aos poucos, né? Se eu te der esses números que eu te dei, se tu parar para analisar numa cidade com 50 mil habitantes, né, essa estrutura ela é muito precária. Olha, eu vou te falar assim, não sei se a Secretaria de Obras hoje tem 50 funcionários trabalhando no serviço de rua na manutenção da cidade. E em relação às responsabilidades da Secretaria, quais são efetivamente as responsabilidades que estavam a teu cargo lá? Porque às vezes as pessoas confundem trânsito com obras, né? E outras responsabilidades ali. Quais eram as responsabilidades da tua secretaria? Bom, minha responsabilidade, né, é a limpeza, né, da cidade, que é a capina que foi feita a licitação, que fica pronta. Com certeza vai ser a empresa que ganhou vai começar a prestar esse serviço, né? Tem a equipe do Adilson, que hoje mantém as principais ruas do município, né, limpa, com cordão meio fio pintado, né? A parte de iluminação pública, a parte de bueiro, né? Claro que a parte de sinalização, de pintura, né, isso é a cargo do Guto Machado, que muitas pessoas confundem, né? Até pela coincidência de Guto com Guto, né? Ainda eu brincava, nunca teve um Guto que concorreu ao vereador, na minha vez teve 2. É verdade. Né? Porque na verdade eu usei o Guto da Visual até para identificar da Visual Calçados, que é a minha empresa, né? Para saber quem era o Guto da loja Visual Calçados, para distinguir do Guto Ferreira, que é uma pessoa assim competentíssima, né? Que trabalha dia e noite e vem prestando um grande serviço na frente da pasta que ele representa, né? E tem aquele pessoal da carpintaria que a gente tem para manter escolas, prédios públicos, uma telha, um banheiro, né? Então essa é a estrutura da Secretaria de Obras. Vê só, o pessoal hoje que trabalha com a equipe de esgoto são 5 funcionários para cuidar da manutenção de toda a cidade. Só que o caminhão que eles têm para trabalhar é um caminhão de 1978. Eu não era nem nascido. Então, eu acho que hoje tu tem que ter um caminhão que pelo menos tenha um muque, né, para que eles possam pegar os canos, né, colocar em cima do caminhão e poderem trabalhar sem que tenha uma reta escavadeira permanentemente para ajudar a erguer aquele cano de concreto. Apesar que eu, né, deixei a licitação também para a compra dos canos PAD, quis começar a substituir esses canos de concreto para os canos de PVC, pela durabilidade, pela facilidade, né, e pela melhor forma de escoamento, porque o cano de PVC ele não entope. A parede dele, por ser lisa, um pedaço de pau no concreto poroso, ele tranca. E o cano de PVC não. Sem falar na vazão da água, que também é muito maior do que nos canos de concreto. Então, também seria uma outra coisa assim que estou deixando já encaminhada. Está em andamento, não foi concluída, né? Eu deixei para a LDO do ano que vem uma previsão de R$700 mil para modernização da iluminação pública. Que seria o começo para a substituição das principais vias do município, né, para iluminação em LED, né, além da economia, né, na melhor qualidade e durabilidade do serviço. Uma lâmpada de LED hoje ela vai ter vida útil aí de 5, 6 anos, né? Então assim, a manutenção também diminuiria. Então hoje, se der continuidade, eu acredito que seria um grande avanço para a cidade de Tramandaí. Em relação a obras, assim, para te entender, Wagner, né? A Beira Rio, ali a gente fez um projeto, está na fase de licitação, para a revitalização da ponte até o antigo restaurante Dodô, né? Está pronta a licitação, está em andamento, não sei se já não teve ou ocorreu a licitação, pegou meio que na minha transição, no meu retorno para a Câmara, né? E também o projeto da Beira-Mar, né? Que já, na minha saída agora, já estava sendo feito, né, um memorial descritivo, um cálculo para a abertura também da licitação da Beira-Mar, que com certeza o prefeito Galto
vai realizar, né, a remodernização da beira-mar de Tramandaí. Guto, uma coisa que é importante quando tu faz aqui referências em relação a algumas coisas que não ocorreram e outras que estão por acontecer. Uma pergunta importante. Nesse período que tu esteve na secretaria, tu teve autonomia de gerir os recursos da tua secretaria? Wagner, eu entendo que tudo que eu quis fazer, o prefeito nunca foi contra. Não posso dizer. O que nos limitou muitas coisas foi a falta de recurso, né? Onde o prefeito sempre se preocupou, né, em manter os serviços básicos, como educação, saúde e a folha de pagamento, né? Claro que nunca deixando do básico, né, de ser feito, né? Então, não posso dizer para ti assim que eu não tive liberdade. Tive sim, tive total liberdade do prefeito, total credibilidade. O prefeito, inclusive, não queria que eu retornasse para a Câmara, mas, né, se faz necessário nesse momento que eu volte para a Câmara de Vereadores de Tramandaí. Então, nós vamos para um rápido comercial. Estamos aqui com o Guto, secretário municipal de obras, que está retornando à Câmara de Vereadores nesta segunda-feira, e vocês estão acompanhando aí esse bate-papo com ele aqui no programa Frente a Frente. Já retornamos diretamente aqui com o secretário de obras, Guto. Com o Correio do Imbé e a WebSul, a TV Correio do Imbé estará transmitindo de 18 a 22 de outubro, ao vivo, direto do 12º Rodeio Crioulo Internacional do Imbé. Shows com Cristiano Quevedo, Julian e Juliano, César Oliveira e Rogério Melo, Os Serranos, Luiz Marenco, Balanço do Tchê, Joca Martins, Explosão Vaneira, Berenice Azambuja e Erlon Pericles, e ainda muitas outras atrações. Correio do Imbé e WebSul no 12º Rodeio Crioulo Internacional do Imbé. Realização Make, Secretaria Municipal de Turismo. Apoio JJ Serviços Médicos, Redmac, J Fofonca em Imbé e Magazine Luiza. Vem ser feliz. Retornamos aqui então no programa Frente a Frente. Estamos com o secretário municipal de obras de Tramandaí, Guto, que está retornando aí na segunda-feira para a Câmara de Vereadores de Tramandaí e batendo esse bate-papo aqui com ele, falando um pouco sobre esses 9 meses e meio ao qual ele ficou à frente da secretaria. Então, vamos agora entrar na parte estrutural, né? Então, como eu já conversamos aí ao longo da primeira parte sobre algumas questões, mas agora a gente vai pontuá-las. Primeiro, pavimentação. Nós sabemos aí que houve uma crise que atingiu o país todo e que acabou fazendo com que os municípios acabassem não investindo nos últimos anos. Nos últimos 3 anos, pelo menos, não houve grandes investimentos na área de asfalto em Tramandaí. Isso a gente pode falar do fim da gestão passada para o início desta também. Mas que há aí também algumas reclamações em relação à manutenção de algumas vias, que também sentiu-se que não houve manutenção feita com asfalto quente, então não houve durabilidade de algumas obras que foram feitas de repavimentação. Então, gostaria, falando na questão de pavimentação, primeiro a de asfalto, e também gostaria que tu falasse um pouco para nós em relação à questão da estância, porque lá nós temos uma estrada que ela é ensaibrada, né, que dá acesso à estância, e que há também aí uma grande reclamação em relação à questão da manutenção da estrada. O que tu pode me falar sobre esses 2 pontos, secretário? Bom, vou começar pela estrada da estância. A questão da estrada da estância, nós temos uma patrola hoje, tá, que tem que cuidar de todas as ruas de chão batido do município. A gente sabe que isso é humanamente impossível, né? Só que infelizmente nós só temos uma patrola. Foi o que nos deixaram quando assumimos a gestão em 1º de janeiro de 2017. Às vezes a gente sente dificuldade quando estraga uma peça, né? E nesses últimos 30 dias o grande problema foi
porque houve uma troca de empresa que fornece o material para a prefeitura. Então, a patrola ficou praticamente quase 20 dias sem operar, sem poder trabalhar, para poder comprar os filtros, comprar a lâmina e uma outra peça que se fazia necessário para a manutenção. É aquelas trocas que, às vezes, é impugnação, é amorosidade, e infelizmente a gente não tem como comprar. Como eu falei no bloco anterior, que hoje o Tribunal de Contas tem se apegado muito nas dispensas de licitações que os municípios às vezes acabam fazendo por emergencial, por aquele tipo de problema. Mas já foi solucionado, a estrada de distância já foi sido recuperado, ela vinha tendo uma manutenção basicamente semanal. Foi agora nos últimos 30 dias, ali, entre o dia 15 de agosto, acho que foi entre o dia 25 de agosto e o dia 20 de setembro do mês passado, que ocorreu esse grande problema, que ficou bastante tempo sem dar manutenção. Mas isso já está suprido na data de hoje, então, agora o novo secretário que vai assumir a partir de segunda-feira, ele já vai receber já a estrada de distância já bem melhor do que quando eu assumi, quando fui secretário em 1º de janeiro, porque a Dresser, lá, que é outra patrola, também nem aqui se encontrava na época. Hoje a Dresser já está funcionando e então ela dá um suporte, um apoio à outra patrola nova. Quanto à pavimentação das ruas e manutenção das ruas, Wagner, o que acabou ocorrendo? Como tu falaste, nos últimos 2 anos anterior ao governo Galto, já se vinha com uma dificuldade em manutenção de ruas. E na nossa gestão, nós também pegamos, e a gente sabe de todas aquelas dificuldades no começo de governo, que nós tivemos que cumprir certas obrigações, precatórios, indenizações. O prefeito Galto pagou 1 milhão de indenização para uma pessoa do Bola Mar, que caiu goleiro uma vez, matou uma pessoa. Eu não sei dizer certo o fato, o que seria esse 1 milhão que foi pago de precatórios. Mas tem um programa do Badesul, que são 5 milhões de reais, que está já encaminhado, que eu, como vereador, agora a partir de segunda-feira, vou voltar à autorização para a contratação desse crédito, que vai ser contemplada diversas ruas do município, onde essas principais ruas hoje que se faz necessária a manutenção serão dadas, que seria a Atlântida, a 24 de setembro, a Fernando Amaral, um lado da Ubatuba de Farias, um trecho da Flores da Cunha, que fica entre a Rubem Berta e a Protásio Alves, a Egon Hofmeister, no bairro São Francisco 1, que realmente está precário, a Alberto Pasqualini. Então, essas principais ruas do município, de grande trafegabilidade, elas vão ser recuperadas o mais brevidade possível. Claro que a gente sabe da morosidade do processo, é lento. E tem um outro projeto que é o Avançar Cidades, que esse aí seria contemplado a Avenida Fernandes Bastos, como algumas ruas do bairro Parque dos Presidentes. Porque nesse projeto do Avançar Cidades, ele engloba não só a parte de pavimentação, como de calçadas e de canalização. Então seria uma grande obra que o município vai realizar com esse programa do Avançar Cidades. Então, o próximo secretário com certeza dará continuidade a esse trabalho. O prefeito tem conhecimento, o prefeito está acompanhando e será dado continuidade. Então, eu acredito que ao longo aí dos próximos 6 meses aí, será sanado. A gente sabe das dificuldades financeiras. Como tu mesmo disseste, nos últimos 2 anos antes da gestão passada, a manutenção das ruas já vinha sido difícil de ser feita. Graças a Deus eu falo que esse inverno não foi um inverno chuvoso, porque senão nosso problema teria sido muito maior. A gente, de uma forma paliativa, a gente vem mantendo a manutenção desses buracos, com a colocação daquele asfalto em saco. A gente sabe que a durabilidade dele é curta e é muito pouca, mas a gente tem tentado manter, em condições de trafegabilidade, essas principais ruas do município de Tramandaí. Secretário, em relação à questão da iluminação pública, tu até fez referência a algumas novidades que vêm aí na área, mas eu lhe pergunto, assim,
A gente sabe que fora a questão dos caminhões, também havia uma reclamação muito grande em relação à demora que houve da compra de materiais, né? Até mesmo com diversas pessoas dizendo que havia, quando se solicitava uma troca e substituição de lâmpada, de que se o contribuinte tivesse essa lâmpada, seria mais rapidamente trocada. Pelo menos na zona sul da cidade estava sendo feito desta forma, né? Ao que se deu a demora no material da iluminação pública? Bom, Wagner, eu vou falar pela Secretaria de Obras do município. Eu, como secretário de obras, eu nunca pedi lâmpada. Nós, vários pontos do município, nós não tínhamos lâmpadas de 100 watts. Né? Então, onde não havia lâmpada de 100 watts, nós colocávamos de 250. Né? A grande morosidade na troca de iluminação pública se deu por o seguinte: quando assumimos a Secretaria de Obras em 1º de janeiro de 2017, não se tinha em vigor uma licitação com registro de preço para a compra e aquisição de material elétrico. Essa licitação findou, se eu não me engano, em agosto do ano passado, né? E todo o material que se tinha comprado foi o material que foi deixado, que a gente vem usando, né? A licitação foi realizada, foi aberta em fevereiro e se findou em final de agosto. Final de agosto não, final de julho, né? E a gente começou a compra. Como se não bastasse, o caminhão da elétrica teve um problema que fundiu o motor. E esse caminhão que nós tínhamos, que é o único que tem para cuidar da cidade, ele ficou quase 60 dias porque o motor era um motor importado. Um motor que não tinha reparos, nós tivemos que comprar um motor novo para o caminhão. Então a cidade de Tramandaí tinha um caminhão de manutenção da elétrica, um dia sim, um dia não. Um dia ele trabalhava na Zona Sul, um dia na cidade de Tramandaí. Mas hoje eu deixo a cidade, as principais avenidas, todas elas recuperadas, né? Hoje a Fernandes Bastos, os postes são muito altos, eles são com 18 metros, e nossa lança é para no máximo 12 metros. E o caminhão que lá se tinha não tem mais condição. O que eu deixei encaminhado, né? Que nós abrisse uma licitação, né, para a contratação de um caminhão, né, para a prestação só desse serviço. São aproximadamente 60 postes. Então, o que a gente pode tentar fazer? Como são 4 lâmpadas, né, a gente vai solicitar esse caminhão, acho que a manutenção, uma vez ou 2 vezes por mês, para que se faça a manutenção desses postes. Não se faz necessário tu investir num caminhão guincho aí, 120, 150 mil reais, só num guincho, mais 150 mil, daria 300 mil para manutenção de 100 postes, né? Acho que é um investimento muito caro para uma manutenção que a gente pode contratar uma empresa para que essa manutenção seja dada. São 4 lâmpadas, queimou, tu pode fazer uma programação a cada 15 dias. Já deixa elencado, né, quais os pontos que tem que ser feito, o caminhão vem, faz o serviço num dia e vai se pagar o quê? R$1.000, R$1.500 a alocação num caminhão por um dia, né? Então, eu acho que nós vamos gastar aí por ano aí 10 mil para manutenção. Isso nós já vamos ter que contratar um motorista, contratar mais funcionários, né? Então, eu acho que é muito mais viável, muito mais econômico para o município do que comprar um caminhão hoje que deve custar em torno de 300 mil reais. Secretário, em relação à questão pluvial, a gente, como o senhor mesmo disse, não houve grandes chuvas neste inverno, né, o que acabou também fazendo com que a gente tivesse aí, mesmo com um pouco da falta de manutenção das bocas de lobo, né, de grandes alagamentos, mas ainda assim houve em alguns pontos, como sempre houveram, isso, né, não é uma questão que seja do governo A, B ou C. Pergunta que eu lhe faço: em relação à questão do esgoto pluvial da cidade, porque também houve uma morosidade em relação a essas manutenções? Não é que houve uma morosidade nessas manutenções, Wagner. Eu acho que o problema de escoamento pluvial do município é um problema que vem já de sempre. Todas as administrações que passaram, nós podemos apontar aqui os lugares críticos, né? Tristão Monteiro, Militão de Almeida, Caldas Júnior, a 15 de novembro, a Atlântida. Esses são os locais, né, onde acaba ocorrendo o maior alagamento. E na beira-mar, né, que é a Fernando Amaral, Avenida da Igreja, Atlântida e Rubem Berta. Basicamente são esses 4 pontos. O que acaba acontecendo, né? Ao longo desses 30 anos, né, não foi feito nada para que isso fosse resolvido. E é uma obra cara de se fazer. E com certeza tem que ser feito. Nós temos hoje, por exemplo, o escoamento pluvial para beira-mar,
é tudo superficial. Existem as galerias a 50 metros, 60 metros da beira da praia que coletam toda essa água. Então ela acaba não dando conta dessa vazão, né? Então tem que ser feito um investimento, né? A troca dessa, que é muito antiga desses canos, né? Eu acredito que o próximo secretário, né, vá procurar dar continuidade a esse trabalho. Enquanto a manutenção, Wagner, o que acaba acontecendo? As pessoas ligam em torno de 3, 4, 5 dias e é atendido, né? Não tem como, por exemplo, se tu me ligar hoje e eu tenho uma agenda, eu tenho um cronograma, né? A gente tenta, na medida do possível, dar atenção e dar manutenção. Quebra uma tampa. Às vezes leva uma semana para chegar até o conhecimento da gente, mas todos os pedidos sempre são realizados. Uma semana, 10 dias, né? Mas é feita a manutenção. Infelizmente não é feito na hora, né? A gente tem compromisso, tem um cronograma, tem uma agenda, mas não que não tenha sido dada. A gente vem sim dando, depois na iluminação pública demora um pouquinho, mas é feita a manutenção sim. Várias pessoas que me ligam, que me procuram e pedem, pode perguntar para elas, no máximo 1 dia, 2 dias as pessoas vão lá e fazem a substituição da iluminação. Secretário, em relação a uma polêmica que houve logo no início da administração, que foi a substituição da mão de obra que era feita por operários por presidiários, na verdade, né, detentos, né, que estão fazendo esse serviço. A gente sabe que um pouco da justificativa disso foi a questão, né, de não ter condições de contratar. Mas na sua visão como secretário, essa substituição para a questão do trabalho, né, ela acabou sendo suficiente, ou o senhor acredita que o modelo pode até ser de apoio, mas necessita de uma frente de trabalho mais permanente do município mesmo? Bom, Wagner, tu sabe que tinha um contrato que o município pagava R$180 mil por ano durante ao longo de 4 anos, uma empresa prestadora de manutenção de esgoto pluvial na cidade. Esse contrato foi encerrado dia 31 de dezembro de 2016. Então, eu entendo que esse serviço que era prestado, ele não tinha efeito. Porque os problemas de alagamento, entupimento de boca de lobo, sempre existiram. E a equipe do esgoto, que é comandada pelo Hamilton, que é conhecido pelo alemão Dedê, eles prestam um grande serviço à cidade, com condições de trabalho limitada, mas dentro da medida dos esforços deles, eles dão conta do recado. É como eu te falei, não é uma coisa que tu consegue ligar hoje, na iniciativa privada eu quero lá fazer tal coisa, eu pago, vou lá e faço. A pública não funciona assim. Mas, secretário, eu até falo, acho que em relação à questão da manutenção geral. Não, mas eu vou chegar lá nos presos onde tu perguntou. Então, os presos em si. Os presos é um serviço prisional gratuito. Os presos não cuidam só da questão dos esgotos. Eles auxiliam alguns pontos onde eles estão fazendo a limpeza de rua. Quando se tem uma boca de lobo, eles aproveitam e fazem a limpeza simultaneamente. Eles auxiliam. Mas todo o trabalho de desentupimento de uma boca de lobo, de substituição de uma tampa de boca de lobo, quem faz é a equipe da prefeitura. Tanto é que quando chove, o pessoal que não tem como sair para trabalhar, eles ficam internamente fazendo a confecção de tampa de esgoto para substituição de tampa de esgoto, onde caminhões, ônibus, quebram, danificam, e o poder público sempre tendo que sanar e resolver problemas que foi causado por terceiro, como por exemplo na Fernandes Bastos, quebraram 3 postes em 15 dias. Eu acompanhei. 3 postes. E essas pessoas, elas têm que indenizar o município, elas causaram dano ao município, e quem é que teve que suprir esse dano? O município. Então todo o problema causado por terceiro, é o teu imposto, Wagner, é o meu imposto, é o imposto que os contribuintes pagam, tem que ser usado para pagar um dano que terceiro causou. Mas, claro que não está daquilo que a gente precisaria, mas todos os serviços de esgoto são realizados com a maior brevidade possível. Nós temos um grande problema que pessoas largam o seu esgoto local na rede pluvial. O esgoto local onde não tem rede da Corsã tem que ter sumidor, fossa e filtro. Isso é serviço básico. Então os presos não são responsáveis pela manutenção do esgoto. Vamos deixar bem claro.
eles auxiliam a Prefeitura Municipal de Tramandaí na manutenção de alguns serviços, e vamos frisar, serviço este gratuito, sem custo para o município. Isso foi um grande trabalho que foi feito pelo prefeito Galto junto ao Poder Judiciário e junto ao Ministério Público de Tramandaí. Secretário, em relação à questão da limpeza pública, a gente sabe que ao longo de muitos anos existe quase que um rito, né? A prefeitura limpa, uma parte da população suja. E isso foi sempre muito criticado, até mesmo politicamente, cobrando a administração passada, e a passada e assim por diante. A pergunta que eu lhe faço, um dia vai chegar ao fim? Wagner, você sabe quando vai chegar o fim? O dia que o poder público não limpar mais. Porque o que falam? Joga ali que a prefeitura limpa. Se criou um vício. Eu construo, Wagner, há mais de 10 anos em Tramandaí. Tá? Tu pode ir na minha obra agora lá comigo. Eu tenho a minha caçamba de transentulho. O problema é que as pessoas não querem pagar. É muito mais fácil jogar na frente da casa do fulano, ou no terreno do fulano, da outra pessoa, ou largar numa via pública, que a prefeitura vem e paga, vem e tira, não onera. O grande problema é a própria população. Né? Se cada um fizesse a sua parte, nós teríamos uma cidade limpa. E te digo mais, se eu limpar hoje um terreno, amanhã ele está sujo. E não tem como a prefeitura ficar mantendo um terreno limpo diariamente. Não tem estrutura. Eu acho que a conscientização das pessoas hoje seria um grande passo. Né? Porque tu pode criar qualquer tipo de programa, tá? As pessoas não vão. Nós temos o nosso aterro, nossa central de transbordos na estância. Ninguém vai lá na estância largar esse material. É muito caro. É mais fácil jogar ali que o poder público tira e eu não tenho o ônus de ter que pagar. Infelizmente é assim que funciona. E eu acho que isso só vai acabar o dia que a população se conscientizar que nós estamos sujando aquilo que nós temos mais de bonito, que é as nossas ruas, a nossa cidade, né? A cidade acaba ficando feia, né? Não tem. E as pessoas... Tu criou um local ali que tu largou. Eles viram que a prefeitura limpou a primeira vez, pode ter certeza que vai ser sempre. E na verdade isso acaba também prejudicando todos os outros serviços, né? Porque enquanto está se fazendo limpeza, deixa de se praticar outros serviços na cidade, né? Exatamente. Né? Então o volume de serviço é muito grande. É um pecado. Eu fico chateado às vezes, entendeu? Na beira-mar ali, eu entrei em contato com vários proprietários para que eles pudessem cercar o seu terreno, para que eles parassem de jogar lixo. 2 já estão fazendo, né? Falta 1, porque nós temos uma beira-mar onde as pessoas largam lixo na beira-mar. E vamos deixar bem claro, Wagner, pessoas em carros bonitos, em caminhonetes, pessoas que têm condições de pegar e pagar uma empresa para retirar daquele serviço, daquele material da sua casa. Secretário, uma outra coisa que tu se refere diversas vezes aqui, né, e eu quero o seu ponto de vista, na verdade, sobre isso. Diversas vezes se fala na burocracia, se fala na questão da demora das licitações, né, e isso, na verdade, no seu ponto de vista, é um pouco, talvez, pela questão de concorrência entre as empresas que disputam, né, o serviço da prefeitura, ou pode haver também uma morosidade interna na questão do andamento dessas licitações, e não digo nem em relação só à sua secretaria, porque o rito é o secretário despachar o pedido e depois vai para um outro setor que é quem toca essas licitações. Bom, Wagner, na realidade, as empresas é um problema, né? Elas acabam entrando com impugnações em alguns itens e acaba causando uma morosidade no processo. O que acabou acontecendo? Quando assumimos a administração, em 1º de janeiro, várias licitações tinham se encerrado. Nenhuma licitação estava em andamento. Então o que acabou acontecendo? São 14 secretarias dentro do município de Tramandaí. Essas 14 secretarias começaram a fazer pedidos de licitação. Então sobrecarregou o setor de licitação. O despacho, ele é rápido. Só que a morosidade, os prazos que tu tem para cumprir, por exemplo, eu entrei com um pedido de licitação, ela é aberta, o prazo é 15 dias. Durante aqueles 15 dias uma empresa vem e impugna. Se aquele processo, se aquela impugnação for plausível e ela realmente tem direito, volta, se refaz o edital, se abre nova publicação. Então já estamos falando em 60 dias entre um prazo e outro.
Porque de 15 dias tu entrou com a impugnação, tu tem um prazo, aí tu leva mais 3, 4, 5 dias para julgar. Aí tu julga, tu tem que refazer, tu tem que reabrir, tem que abrir novos prazos. Então acaba. Só que não é só a Secretaria de Obras. Nós temos a Secretaria de Educação, que teve o problema com a merenda. Nós temos o problema com a Secretaria da Saúde. Nós temos o problema com a Secretaria de Turismo, que é a contratação de shows. Isso envolve uma série de coisas. Secretaria da Zona Sul, que é bem dizer uma mini prefeitura, né? Então acaba sobrecarregando o setor de licitação. Que eu acho que a partir do ano que vem vai começar a caminhar mais calmo, porque tu vai ter mais tempo, tu não vai esperar vencer para te abrir uma licitação. Por exemplo, eu já abri a licitação do lixo, deixei aberta a licitação do lixo. A licitação do lixo vai vencer só dia 14 de dezembro. Tá? Então, há tempo suficiente para que quando se chegue lá, né, essa licitação já esteja concluída para que a nova empresa possa começar o serviço. Foi o que aconteceu com a empresa da saúde da Futura. O contrato da Futura venceu, né, e não tinha sido aberto a licitação e o edital com tempo suficiente. Deu todo esse tumulto, toda essa situação que aconteceu na saúde municipal de Tramandaí. Gente, nós vamos para mais um rápido intervalo e vamos partir para o último bloco, que nós vamos falar aí, então, definitivamente, da questão política, né, do secretário, do seu retorno na Câmara de Vereadores. E acompanhe com a gente esse que está sendo um programa especial aí, com exclusividade aqui com o secretário de Obras, Guto. Com o Correio do Imbé e a WebSul, a TV Correio do Imbé estará transmitindo de 18 a 22 de outubro, ao vivo, direto do 12º Rodeio Crioulo Internacional do Imbé. Shows com Cristiano Quevedo, Julian e Juliano, César Oliveira e Rogério Melo, Os Serranos, Luiz Marenco, Balanço do Tchê, Joca Martins, Explosão Vaneira, Berenice Azambuja e Erlon Pericles. E ainda muitas outras atrações. Correio do Imbé e WebSul no 12º Rodeio Crioulo Internacional do Imbé. Realização Make, Secretaria Municipal de Turismo. Apoio JJ Serviços Médicos, Redmac, J Fofonca em Imbé e Magazine Luiza. Vem ser feliz. Retornamos então aqui com o programa Frente a Frente, hoje especial e exclusivo com o secretário de Obras, Guto, que está retornando nesta segunda-feira para a Câmara de Vereadores de Tramandaí. A gente já conversou lá no início um pouco sobre, né, a questão das obras, agora pontuamos cada ponto aí da questão do trabalho que foi feito e também de alguns questionamentos sobre algumas coisas que acabaram não acontecendo, mas agora nós vamos entrar também um pouco na questão política. Guto, tu que foi aí o candidato e eleito vereador aí, mais votado do PDT de Tramandaí, como é a tua relação hoje com o PDT da cidade? Olha, Wagner, minha relação com o partido é normal como qualquer outro partido, né? Tem as divergências internas, né? Mas eu sou PDT, né? Eu, Guto, hoje não me vejo, como é que eu vou te explicar? Influindo no PDT, me elegi pelo PDT, tem uma história no PDT, né? Então, a divergência ocorre como todos os partidos têm. A tua saída hoje da secretaria, ela é por tua vontade ou há um acordo com o prefeito, com o teu partido, para que tu retornasse nesse momento para a Câmara? Vamos deixar, assim, uma decisão pessoal minha. Outra coisa que a gente geralmente
costuma ver é que dentro das administrações a gente sabe que alguns secretários têm portas mais abertas, né, por relação direta com os administradores, né, e outros acabam tendo mais a relação, como posso dizer assim, diplomática, né? Como foi neste período a tua relação com o prefeito Galto? Olha, Wagner, eu vou falar não só por mim, mas vou falar por todos os secretários. Eu acho que o prefeito Galto administrou a prefeitura com as portas abertas. Todo secretário tinha total liberdade de entrar na sala do prefeito a qualquer momento. O prefeito chega na prefeitura às 9 horas da manhã, fica até meio-dia, chega às 2 horas e sai às 17, 8 horas da noite da prefeitura, na maioria do período. Eu acho que eu não tenho nada para reclamar em relação ao prefeito, enquanto estive à frente da Secretaria de Obras. Sempre tive total liberdade de entrar no gabinete, questionamentos, como todos os secretários. Não teve distinção de um secretário para o outro. Acho que o prefeito sempre tratou todos de igual para igual. Essa relação lá interna entre vocês e entre as secretarias também ela é tranquila? É tranquila, eu digo porque existe uma pluralidade muito grande de partidos, né? Eu acho que cada um sabe respeitar o espaço de cada partido e respeitar o seu espaço. Eu sempre respeitei o espaço de todo mundo, né? Claro que a gente sempre briga pelo espaço para defender a secretaria pela qual a gente está representando. Mas eu acho que ali todas as secretarias elas brigam por um único ideal, pela administração municipal, né? Porque essa administração, Wagner, eu digo, ela não é só do prefeito e dos secretários, mas como também dos vereadores se compõe a base do governo, né? Eu acho que a administração, Galto e Flavinho, nós somos o espelho deles, né? Então eu digo, eu sou governo e eu digo assim, quem acha que não está legal, que não está como teria que ser, tentar ajudar a fazer com que fique melhor, mas a gente é governo, né? Temos que defender o governo. Guto, outra coisa também aqui que é, como a gente conversou anteriormente, né? Houve agora neste teu período aí até o teu retorno para a Câmara, está havendo aí uma transição, de que forma tu estás preparando, né, para sair, desembarcar da secretaria? Na realidade, Wagner, não é desembarcar, né? Como eu te disse, vamos deixar que foi uma decisão pessoal minha, né? Por muitos rumores, coisas que se vislumbram e que se falam, eu posso te afirmar que é uma decisão pessoal minha. Falando em rumores, eu acho que nós estamos aqui para esclarecer tudo. Secretário, existe aí, as próprias redes sociais, elas repercutem muitas notícias, né? E uma delas, e até quando eu tive a oportunidade de conversar com o secretário, com o vice-prefeito, né, Flavinho, na entrevista com ele, a gente sabe que criou-se aí, e cria-se isso em todos os partidos, que são as grenalizações, né? Existe aí algum fundo de verdade, ou qual é a tua visão em relação, na verdade, que tu quer passar para as pessoas, sobre a tua relação com o vice-prefeito Flavinho Corso hoje? Bom, o que eu posso dizer em relação a Guto e Flavinho? O Flavinho foi candidato a vereador em 2012 e eu fiz campanha para o Flavinho. Acho que as pessoas começam a criar situações, né, que acabam sendo distorcidas, né? O Flavinho hoje é vice-prefeito do município, né? E eu sou vereador, né? Sou secretário até a data de hoje e a partir de segunda-feira sou vereador do PDT de Tramandaí, né? Eu acho que qualquer outro tipo de coisas, Wagner, que se falam na mídia, ou isso ou aquilo, não são, 90% vão dizer que não são verdades, né? E então, eu e o Flavinho, nós temos uma relação boa, não temos uma relação ruim, não. Existe divergências de ideias e de pensamento, existe como existe em todos os partidos, né? O que as pessoas comentam muito na cidade é que o Guto fez 1000 votos e o Flavinho, né, é vice-prefeito. Como seria daqui a 4 anos, quem seria o candidato? Hoje eu vou te afirmar, se o PDT tiver candidato a prefeito, o candidato a prefeito do PDT é o Flavinho Corso, não é o Guto. Deixar bem claro aqui, se o PDT tiver hoje candidato a prefeito, é o Flavinho Corso. Mas tu não tem essa intenção? Hoje, no momento, eu não me vejo como candidato a prefeito, Wagner. Hoje eu me vejo vereador e candidato à reeleição a vereador, né? Hoje eu me vejo na Câmara, né? Então, não me vejo hoje como postulante a um cargo de prefeito. Não que futuramente não tenha essa vontade de postular o cargo a prefeito. Mas hoje, no momento político hoje, eu vislumbro a reeleição à Câmara Municipal de Vereadores.
E de que forma tu pretende lidar com essa questão na Câmara, Guto? Lá hoje a gente sabe que vocês têm uma maioria no voto, né? E que também existe do lado da oposição hoje um bloco pluripartidário também, né? E que acaba fazendo aí com que haja quase que uma divisão na Câmara de Vereadores. O teu comportamento, como deve ser com a oposição no teu retorno na Câmara de Vereadores? Bom, Wagner, eu acho que essa pergunta aí, se tu perguntar para qualquer um, sabe qual vai ser meu posicionamento na Câmara de Vereadores. Eu sou governo, eu vou defender o governo Galto e Flavinho, né? Eu acho que o Galto e o Flavinho estão fazendo uma grande administração, estão fazendo um grande trabalho, estão ajustando a casa. Eu acho que o fim das glebas, né, foi um grande avanço. Eu acho que por mais de 30 anos isso se manteve em Tramandaí. Eu acho que 30 anos são mais do que suficiente para que as loteadoras possam vender e comercializar os seus lotes. Agora o que não podemos é a prefeitura, né, ter que dar isenção de 90% do valor do IPTU. Acho que eu pago IPTU como tu paga, eu acho que tem que ter um prazo. É um prazo normal, que tu tem que ter, né? Então, eu, Guto, volto hoje sendo governo, né? Vou me somar aos meus colegas lá, vou aprender com eles, que eles têm mais experiências comigo do que eu, né? Vou aprender com eles muitas coisas e vou ajudar meus companheiros hoje lá que defendem o governo Galto e vou defender o governo. Eu sou governo, eu não sou oposição. Não volto para a Câmara como oposição, como muitos pensam que eu estou voltando brigado, que eu estou voltando porque fui traído. Eu não vejo, ninguém me fez traição nenhuma, né? Até porque eu sei do trabalho que eu fiz e com certeza o prefeito sabe o trabalho que eu fiz à frente da secretaria, né? E volto, vou deixar bem claro, contra a vontade do prefeito Galto. Tu já sabe quem vai te substituir? Isso eu prefiro deixar para que segunda-feira, né, a hora que sair a portaria de nomeação, né, vocês saibam, mas todo mundo acha que na cidade aí já deve ter ouvido falar e quem vai assumir, mas eu prefiro não falar. Guto, uma coisa que é importante também, a gente falou várias vezes durante essa entrevista aqui, foi em relação à questão econômica, né? Mas a gente sabe também que existe desde o dia 1º aí uma política do prefeito Galto, né, que é de contenção, né, de gastos, no sentido de apertar os freios, né, em relação aos gastos e investimentos, né? Tanto é que na sua justificativa da demissão de um secretário, também estava lá na justificativa de que ele entendia que o secretário tinha gastado em 7 meses o recurso de 1 ano, né? O que eu te pergunto em relação a isso? O novo secretário de obras, como se faz gestão tendo que segurar e não gastar daqui a pouco todo o orçamento previsto no ano? Que, claro, como tu disse, tu vai deixar muitas coisas encaminhadas. Então, o secretário de obras já mais ou menos vai tocar, pelo menos este ano, né, o novo, as coisas que tu deixou programado. Bom, Wagner, eu fazer um orçamento fictício de 187 milhões de reais previsto para o ano de 2017 e com uma previsão de arrecadação de aproximadamente 153 milhões, nós temos aí 17% a menos do que o previsto. Mas tu sabe que esse orçamento ele foi negociado com o governo? Não, o orçamento ele foi feito, né, no plano plurianual que foi realizado em 2013, que ele previu até 2017. Mas eu digo ainda, 2017, tu está fazendo o plano plurianual até 2020. Que é 2018, 2019 e 2020. Então o que acaba acontecendo? A LDO, né, eu não posso sair gastando, por exemplo, eu tenho meu orçamento lá para gastar 3 milhões em pavimentação. Eu te contrato, tu ganha a licitação, tu presta o serviço. Quem presta o serviço, o que ele quer? Ele quer receber. E como é que tu vai contratar um serviço para fazer, que tu tem um orçamento, está lá previsto, só que tu não tem dinheiro para pagar ele? Tu vai se tornar mais um inadimplente, né, a prefeitura se tornar inadimplente com aquele fornecedor. Como se tem em vários municípios ações judiciais cobrando prefeitura e gerando um ônus que a gente sabe que é muito grande para aqueles gestores que serão obrigados a pagar, porque a prefeitura é única. Eu acho que o prefeito Galto não é que ele está segurando e não quer gastar, ele não tem para gastar.
Ele está administrando com o que ele tem de recurso. Ele pagou contas que ele herdou, que a gente sabe que não foram poucas, e se quiserem me chamar para uma nova entrevista, eu te chamo, me traz aqui, e eu te aponto item por item, fornecedor por fornecedor. Vamos falar só do Fuman. Só para o Fuman, eu estou saindo, o Alto já pagou 1 milhão do Fuman. 1 milhão. 1 milhão que poderia ser aplicado em asfalto, que é uma conta que não foi contraída pela essa atual gestão. Né? Foi um parcelamento de 8 milhões que foi feito, que tem que ser pago em 60 meses, que é 150 mil reais. Então, em 9 meses, dá 1 milhão e 50 mil que foram pagos. Isso daria para arrumar quase 4 quilômetros de rua do município. Então, assim, ó, a gente tem que saber que não é que o prefeito não quer gastar. Não se tem dinheiro. É como eu te afirmei, o prefeito quer ajustar as contas para entrar o 2018 com as contas ajustadas, onde cada secretário vai ter o seu orçamento realizável. Não adianta dizer que eu vou fazer um orçamento de 200 milhões que não vai se realizar. Eu vou criar expectativa, eu vou frustrar expectativas. Eu acho que a gente tem que andar com os pés no chão. Né? Imagina se nós gastássemos hoje para 180 milhões. Nós ia entrar o ano devendo 30. Porque o orçamento que vai se realizar é em torno de 150 milhões. É o que vai se arrecadar. Nós temos a lista dos maiores devedores do município. Nós temos pessoas no município que devem mais de 1 milhão, que nunca pagaram IPTU. Nós temos prédios que não pagam IPTU no município de Tramandaí. Existem prédios que já estão prontos há mais de 5 anos, habitados, que se pagavam R$ 2.400 de IPTU por ano. Pagavam como se fosse territorial. E tem obra de 5 mil metros quadrados. E aí é o seguinte, tem um prédio que tem mais ou menos aproximadamente 67 economias. E tu paga o lixo por uma economia. Então, ou seja, são 66 economias que deixaram de se coletar. Só para você ter noção, Wagner, eu lancei aproximadamente 23 prédios em Tramandaí que não se cobrava IPTU das suas unidades. Se pagava-se IPTU territorial. Isso eu acredito que vai aumentar a arrecadação em quase 4 milhões de reais. Isso foi um trabalho que eu prestei à frente da Secretaria de Obras, em parceria com a Secretaria da Fazenda. E muitas mais outras coisas. Então, ou seja, não é que não tenha que pagar, eu acho que ninguém é diferente de mim. Eu acho que se tem que pagar IPTU, né, é pela área construída, tem que se pagar pela área construída. Eu pago o IPTU da minha casa, eu pago R$ 1.400. Por que um prédio paga R$ 2.400? Eu acho que não pode ter 2 doses, 2 medidas, né? Tem que ser igual para todo mundo. Então isso já vai aumentar a arrecadação. Então eu acredito que o próximo ano o prefeito do Alto vai, com certeza, né? É uma pena que eu não possa estar lá para ver esse crescimento. Mas vou estar na Câmara defendendo o governo, ajudando o prefeito, ajudando os outros secretários, ajudando os partidos que compõem a base do governo a fazer com que nós possamos fazer uma grande gestão para a cidade de Tramandaí. Né? Porque eu digo para todo mundo, meu compromisso maior não é com ninguém, é com a cidade de Tramandaí que me elegeu. Meu compromisso é com a cidade que eu vivo, é a cidade que eu nasci, uma cidade que hoje eu tenho uma identidade com Tramandaí. Né? Eu hoje não vou embora de Tramandaí por nada do mundo. Aqui nasci, aqui cresci, aqui vivi, aqui vou ver e aqui quero morrer e ser enterrado em Tramandaí, se Deus quiser. Bom, estamos encerrando então esse bate-papo aqui com o nosso secretário e agora vereador, né? Guto, um último recado aí para a população, os eleitores que acreditaram aí em ti e que agora tu vai estar lá na Câmara de Vereadores a partir desta segunda-feira, né? Representando o teu partido, o teu mandato, né? E vai estar aí também, de certa forma, sendo meu colega, né? Estaremos juntos lá. Mas um último recado aí, olhando para o teu eleitor aí. Bom, Wagner, em primeiro lugar, eu queria te agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui. Dizer àqueles que me elegeram, né, que queria agradecer a oportunidade deles me deram de poder representá-los agora no Legislativo, né, que eu assumi a secretaria, a gente sabe que a gente sofre algumas críticas, porque a gente é eleito para ser vereador, mas no primeiro momento, através do prefeito, me pediu para mim que assumisse a secretaria no primeiro ano, né, para que ajudasse ele a colocar a casa em dia, a questão de muitas coisas que a gente sabia que teria que ajustar, né? Mas agora eu volto para casa, para a Câmara de Vereadores, volto para a Casa Legislativa, né? Para com certeza defender o interesse
da coletividade, né? Ajudar com que esse governo faça uma grande gestão, porque nós temos mais 3 anos e 3 meses, né, de administração, a qual nós fomos eleitos, né, para representar a população. Pode ter certeza que vou fazer um bom uso deste mandato, estará toda segunda-feira defendendo, né, os interesses da população de Tramandaí. Muito obrigado pela oportunidade, né, e estamos à disposição, assim, quiser, para que a gente possa, se Deus quiser, voltar aqui e fazer mais um bate-papo agora na próxima vez como vereador, né, e não como secretário de obras, né, e agradecer mais uma vez o prefeito Galto por ter me dado a oportunidade e por ter confiado no meu trabalho e na minha pessoa ao longo desses 9 meses e meio à frente da Secretaria de Obras do município. Muito obrigado. Quero então mais uma vez te agradecer, Gruto, aí, por tu ter dado essa oportunidade, essa exclusividade aqui pro programa Frente a Frente, né? E para o público aí que está nos assistindo também, te desejo sorte, né, na tua caminhada lá na Câmara. Obrigado. E com certeza aí teremos a oportunidade de logo mais à frente conversar contigo agora na oportunidade de vereador. Te agradeço. Obrigado. Muito obrigado. E vocês aí de casa, espero que tenham gostado. Esse programa especial aqui, né, exclusivo com o secretário de Obras, que segunda-feira estará retornando à Câmara de Vereadores. E como sempre, o programa Frente a Frente levando em primeira mão aí para vocês as entrevistas e levando principalmente o conhecimento daquilo que acontece na cidade de Tramandaí e do Litoral Norte para o público do programa. Muito obrigado. Ficamos segunda-feira, 22 horas, estaremos na edição normal com o programa Frente a Frente, diretamente aqui do Correio do Imbé. Me lembro quanto tempo que procuro um lugar que seja diferente e que faça bem, que tenha um ambiente agradável, simplesmente ter vontade de estar ali. George's sentou praça em Tramandaí. George's Boteco e Bistrô. George's Boteco e Bistrô. O diferencial em bebidas e gastronomia. Era só o que faltava. George's Boteco e Bistrô.